Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Nós vamos parar aqui no versículo 3. Amém. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta para nós pensarmos. O que é a Bíblia? A Bíblia. Quando nós olhamos para esse livro fantástico aqui, né? Nós vemos as páginas, alguns já têm uma versão eletrônica, como eu sempre falo, alguns têm uma versão antiga, que era rolo de pergaminho, não importa. A Bíblia, ela é o que contém a palavra de Deus, aquilo que foi escrito. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia, todo mundo concorda que é a palavra do Senhor? Talvez aqui nesse lugar muitos concordem, muitos, eu digo muitos que talvez nem todos. Muitas pessoas têm dúvidas com respeito se essa escritura realmente é a palavra de Deus. Muitas pessoas não creem, muitas pessoas põem dúvida, muitas pessoas falam, mas quem escreveu foi o homem. Quem escreveu foi o homem, eu concordo. Quem escreveu foi o homem. É a mesma coisa que você estar sentado num lugar e vem alguém para você e fala assim, olha, você trabalha no escritório, e vem um encarregado e fala assim, ó, senta aí, pega o computador que eu vou ditar para você uma carta. Escreve aí. Aí você vai escrever. Ele fala assim, excelentíssimo senhor juiz, venho por meio desta, enfim, aí começa e você só escreve. Você não está pensando naquilo que você está escrevendo, você só está tomando cuidado para não cometer erro de ortografia, né, para não errar letra, não errar acento, enfim. É isso que aí ele vai falar, ó, agora escreve isso. Não, muda essa parte, faz assim, faz assado. É um ditado. A palavra de Deus, ela foi escrita por pessoas, mas Deus ditou, tirando um pedaço dela. A lei que foi dada a Moisés, a Bíblia diz que foi escrita pelo dedo de Deus. Deus que escreveu. Entregou para Moisés escrito em tábuas de pedra. Deus escreveu na pedra. Então Moisés levou pronta. E aquelas outras partes do que Moisés escreveu, que não foi pronta, foi Deus que disse. E é interessante, se você voltar um pouquinho aqui no livro de Oséias, no capítulo 1, olha só o que diz lá no capítulo 1, versículo 1. Oséias 1, 1, o início do livro. Está escrito assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Israel, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele está falando que é a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Ele abre o livro dizendo, olha, tudo que eu vou escrever aqui, tudo que está sendo registrado, foi o que Deus falou para Oséias. Deus disse, são palavras do Senhor. Ah, mas quem escreveu foi Oséias. Pois é. Aí você fala, quem me garante que Oséias escreveu o que Deus disse? Será que ele faria isso? Ele era um profeta do Senhor. Se Deus te falar algo, para que você vai mentir aquilo que Deus falou para outra pessoa? Qual seria a intenção? Qual seria a intenção? A palavra do Senhor é para nos trazer vida. A Bíblia é a revelação da palavra do Senhor. E aqui, não só o livro de Oséias, mas todos os demais livros da Bíblia foram escritos, sim, por homens diferentes. Mas a própria Escritura diz, a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou os homens a escreverem. Ele colocou no coração das pessoas aquelas palavras. Eles escreveram e Deus autentica. Por exemplo, o Senhor Jesus, todos creem que Ele é o Filho de Deus. Creem ou não creem? Que Ele era Deus no princípio, Ele veio à terra. O próprio Senhor Jesus, Ele testifica de todas as Escrituras. Então, se você tem dúvida da Bíblia, pelo menos o Antigo Testamento, Jesus, Ele autentica. Por que Ele não fala nada do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento conta a história a partir do momento que Ele nasce. Então, ele não tem como falar do que ainda não havia sido escrito, foi escrito depois. Mas toda a igreja cristã, o início da igreja, utilizou o Novo Testamento como base de fé. Então, nós podemos crer nessas palavras. Tem gente que fala assim, mas quem me garante que essas coisas já não foram mudadas com o tempo? Existem uma série de achados arqueológicos, de pergaminhos, que contêm esses textos todos nos originais. E por muitos anos ficaram se discutindo a veracidade daquilo que já havia sido encontrado.
Até que há poucas décadas atrás, encontraram rolos num lugar lá na região da Palestina, num lugar chamado Mar Morto, ali na região do Mar Morto, encontraram dentro de cavernas, que eram lugares que os essênios, existia uma seita na época de Cristo, que eles se chamavam essênios, e eles ficavam afastados da cidade, eles se isolaram, foram morar no deserto, nessas cavernas, e ali eles levaram cópias das escrituras para aquele lugar, para eles estudarem, e encontraram recentemente. Então encontraram cópias mais antigas ainda do que as que nós tínhamos preservadas. E aí, queridos, acabou a dúvida, não tem mais dúvida. Depois que eu tenho certeza que isso foi até uma obra do Senhor. Foi algo de Deus, manter aquelas escrituras preservadas num lugar à parte, totalmente desconhecido, por homens que decidiram naquela época se isolar. Israel tinha se afastado muito de Deus, eles estavam muito em pecado. Aqueles homens, eles não quiseram mais viver no meio de Israel. Isso não é algo que a Bíblia diz, não é para fazermos. Mas eles fizeram. E eles levaram as escrituras para aquelas cavernas, eles moraram nessas cavernas e encontraram. Então hoje você pode ter certeza que o que você está lendo, se for uma boa tradução, você está muito próximo do original, muito próximo mesmo. Mas ninguém pode dizer, mas quando Jesus falou uma coisa, deve ter sido outra. Não. O texto foi preservado. Deus, ele preserva a sua palavra. Então quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que ter a consciência de que nós estamos estudando a palavra de Deus. Foi o que Deus disse. Não foi por vontade de homem. A Bíblia diz, não é por vontade de homem que a profecia é produzida. Não, é pela vontade do Senhor. Quando você está lendo isso, você tem que imaginar Deus ditando uma carta para alguém escrever. E uma carta, ela tem um destinatário, não tem? Tem ou não tem? Adivinha quem é o destinatário? Somos nós. Eu me importei com ela. Eu chamei homens, apartei, tirei esses homens da vida comum que ela quer ter. Todo mundo quer ter suas coisas, quer trabalhar. Eu tirei Oséias, disse para ele o que eu queria falar para essas pessoas. E sabe o que aconteceu na vida delas? Nada. Aconteceu aqui em Oséias. O livro de Oséias é um livro carregado de Deus dizendo para o povo se arrepender. E eu vou falar para vocês, ninguém se arrependeu. Ninguém. Não é diferente de hoje, que Deus fala, e ninguém, é palavra de Deus, mas não me interessa. É a palavra de Deus, mas eu tenho mais coisa para fazer. É a palavra de Deus, mas eu não tenho tempo. Deus entende. E aí quando você falar Deus entende, lembra eu falando, não entende. Ele não entende. Não, ele não vai te justificar. Deus sabe que eu não posso. Não, ele não sabe. Ele sabe que você não quer, porque nós fazemos tudo o que nós queremos. É ou não é verdade, queridos? Tudo que eu quero eu faço. Tudo, eu dou um jeito. Dou ou não dou? Quando eu quero ler um negócio importante, às vezes eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. Quando eu quero. E quando você quer também você faz isso. Faz ou não faz? Faz. Mas quantas vezes para fazer algo que realmente nos importa, nós fazemos um sacrifício? Por isso que Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então eu posso dizer com segurança, a maioria das pessoas, isso aqui não é um tesouro para ela. Porque ela não lembra nem que tem Bíblia durante a semana. É ou não é verdade? Mas isso é para falar, poxa, você não deveria falar isso. Não, pelo contrário. Deus, ele quer que a gente olhe para essa palavra, como a nação de Israel naquela época não estava nem aí para o que Oséias disse. Nem aí. E quem foi Oséias? Oséias foi um profeta que deu a sua vida inteira para o Senhor. Ele viveu mais ou menos 80 anos da sua vida dedicada a dizer o que Deus estava dizendo. Todo o livro de Oséias é dizendo coisas que Deus mandou que ele dissesse. E tem um detalhe muito grande, Oséias ele é conhecido por Deus querer mostrar o que estava acontecendo com ele através de uma parábola na vida de Oséias. Ele fala assim para Oséias, Oséias, vai lá, casa com uma mulher, escolhe uma mulher, uma bem bacana, uma que você realmente goste dela, casa com ela, casa. E aí ele casa com aquela mulher, e aquela mulher ela era adúltera. E a mulher trai ele. E depois dele dar todo o carinho, todo o amor para ela, ela vai embora e vai morar com outros homens. E Deus fala, você está vendo isso que você está vivendo? Uma mulher infiel, uma mulher que você dá tudo para ela, está saindo com outras pessoas, está morando com outras pessoas. É assim que eu me sinto. Deus ele fala, por isso que ele mandou ele casar com essa mulher infiel. Ele viu que ele gostava dela, fala, casa com ela.
Case e você vai sentir o que eu sinto. Israel, como uma mulher infiel, faz isso comigo. Eu dou tudo de bom, mas na hora né, é assim, nós gostamos de receber coisas boas de Deus, todo mundo gosta. Mas na hora de darmos a honra a Ele, nós vamos honrar outra coisa. É isso que Deus estava falando. Na hora de sermos sustentados, nós queremos, Deus, cuida de mim. Na hora de fazermos o que precisa ser feito para Ele, nós fazemos para nós mesmos, ou para outras coisas. Era isso que Deus estava querendo falar para Israel através de Oséias. Casa com uma mulher infiel, porque é assim que eles se comportam. É assim, eu dou tudo de bom, eu dou o melhor, mas eles só lembram de mim na hora do aperto. E a história de Oséias mostra que depois dessa mulher ter ido morar em outro lugar, com outro homem, se você ler a história inteira desse livro, Oséias, ele fica sabendo que lá naquele lugar, ela estava passando necessidade, que o camarada que estava com ela, era um cara ruim. Ela estava sofrendo, mas não largava o osso. Vida espiritual é assim. Deus é bom, a gente só quer que Deus dá o que nós queremos. Aí nós vamos nos relacionar com outras coisas. Mesmo que nós estamos sofrendo, nós queremos essas outras coisas. E a mulher de Oséias estava lá, morando com outro homem e achando que estava bom. E ele, sabendo que ela estava passando necessidade, sabe o que ele fez? Ele ia lá, na casa do outro, levar uma cesta básica para ela. Você faria isso, querido? Tem alguém aqui que faria isso? Fez. Por que ele fez? Porque Deus falou, é assim que eu sou. Mesmo o meu povo se enamorando com outras coisas, eu ainda continuo cuidando. Palavra para essa mulher hoje eu não poderia repetir aqui. Está lá, fazendo o que bem entende com outro homem, e Oséias vai lá. Está sabendo que ela está passando necessidade. Mas as coisas ficam piores. Um dia o homem põe ela para fora e vende ela como escrava. E ela está lá no mercado de escravo, sendo vendida. Aí você fala, agora sim, Deus me vingou. Não, Oséias vai lá e compra ela. E fala, agora você vai ser minha esposa, porque eu te comprei. Alguém aqui tem esse coração, queridos? Não, pois esse é o coração de Deus. Deus falou, eu sou assim. Ainda que você fica se namorando lá fora e se dê mal e quebre a cara, a hora que estiver no pior dos piores, eu vou lá e te compro. Eu vou lá, eu pago o preço por você. É uma alusão do que Cristo fez por nós. Nós não valíamos nada, nós estávamos sendo vendidos no mercado, lá como escravos. Jesus foi e nos comprou. Ele fala, agora que eu paguei o preço com o meu sangue, você é meu. Essa é a história do livro de Oséias. Só que dentro dessa história, tem muitas coisas que Deus foi falando para a nação de Israel. E a nação de Israel não se arrependeu. Isso entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e eles não mudaram o seu comportamento. Mas Oséias fez a vontade do Senhor. Esse livro, ele foi escrito mais ou menos 740 anos antes do Senhor Jesus ter nascido. A palavra Oséias significa o meu libertador. Oséias, libertador, aquele que liberta. É um nome profético. Ele anuncia com o seu nome o libertador, que é o nosso Senhor. A Bíblia diz, aqui no começo que nós lemos, capítulo 1, versículo 1, que ele foi chamado por Deus. Veio a palavra do Senhor a Oséias. Ele recebe essa palavra, ele foi chamado pelo Senhor. E é interessante que eu li aqui no versículo 1 para vocês, que tem o nome do pai dele. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Beeri significa fontes de águas vivas. É um lugar que fica jorrando água sem parar, é um poço, que nesse poço tem água que fica brotando. Quanto mais você tira água, mais água tem. É o nome desse homem, o pai de Oséias. E quando a Bíblia fala que fulano é filho de alguém, significa que esse alguém também era importante. E provavelmente Oséias e Beeri, os dois, eles eram de famílias que serviam a Deus, de profetas. Então seu pai também, com uma grande probabilidade, era um profeta do Senhor. Então ele apresenta aqui, Oséias, filho de Beeri. Beeri é um poço que tem água nascente. Ele profetizou num período bem crítico, queridos, um período crítico. Nesses 80 anos, lá no capítulo 1, ele fala que ele passou por 4 reis. Ele passou por rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram no sul, em Judá, e Jeroboão era o rei de Israel. Então, durante a época que ele profetizou, no sul, teve a sucessão de 4 reis.
e no norte o rei Jeroboão. O rei Jeroboão era uma praga, uma peste, um dos piores reis que Israel teve. E no sul, o rei Uzias foi o único rei bom que fez aquilo que era bom diante do Senhor. Os demais reis, Jotão, Acás e o rei Ezequias também, eles têm uma história mais ou menos. Ezequias, ele é aquele rei que um dia Isaías procura ele para falar que ele iria morrer. Então nós vemos que Isaías, ele é contemporâneo de Oséias, só que cada um mora num lugar diferente. Eles não moram perto, próximos, entendeu? Então Oséias, ele profetizou num período crítico, tanto em Israel quanto em Judá, mas principalmente em Israel, onde o povo estava longe de Deus, eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Ali eles estavam com o coração duro, houve muito pecado naquele lugar, tirando o rei do sul, que foi uma bênção. Mas ele profetizou nesse período. Diferentes personagens, diferentes reinados, diferentes quadros sociais. Ele enfrentou muita coisa diferente. Ele acabou, nesse período todo, ele viu muita abundância, mas também viu muita fome. Ele viu prosperidade em alguns lugares, mas ele também viu muita miséria. Ele era um homem que em 80 anos ele se manteve fiel. Ele não fugiu da palavra de Deus. Talvez eu e você, imagina Deus nos colocar no ministério, onde você prega a palavra e ninguém dá ouvido. Imagina você num lugar onde você prega a palavra e ninguém se arrepende. Foi o que aconteceu com Oséias, similar a Jeremias, onde também Jeremias pregou e ninguém se arrependeu, ninguém deu ouvido. Deus falando que a nação de Israel era como uma mulher adúltera, uma prostituta, e eles não estão nem aí. É Deus que está falando, mas sabe, eu não quero saber, essas coisas não me interessam. Deus pode falar o quanto for, que nada muda no meu coração. Será que nós nos manteríamos fiéis por muito tempo no ministério que não desse fruto nenhum aparente? 80 anos pregando e ninguém ouve, ninguém se arrepende, ninguém muda o coração, ninguém sai da sua zona de conforto para adorar a Deus, não. Mas ele se manteve fiel, provavelmente até a sua morte. O período todo que diz aqui, cobrindo todos esses reis, é mais ou menos 80 anos, talvez toda a sua vida, considerando que ele começou a profetizar quando jovem, mais ou menos com 20 anos de idade, vamos imaginar uma média. Então ele morreu com 110 anos, 100 anos, por aí. Nós não sabemos exatamente. Mas ele continua. E o que eu aprendo? O que eu aprendo com Oséias? Primeiro lugar, perseverança. Devemos perseverar, queridos. Ele perseverou, ele estava fazendo a vontade do Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que Deus diga. Quer dizer, não importa o que aconteça, faça o que Deus disse para você fazer. Coloque em prática na sua vida aquilo que Deus falou para fazer. Não importa o resultado, não importa o que você vê com os seus olhos. Nós não sabemos. O que Oséias estava profetizando está até hoje registrado nas Escrituras. Não importa que ninguém ouviu naquela época. Importa é que talvez hoje, nessa manhã, alguém vai ouvir essa palavra e vai mudar o coração. E aí Deus vai mostrar para Oséias, está vendo, Oséias? Não era para aquele povo daquela época. Era para outro povo que fosse ler depois. Por isso que é importante o registro. Por isso que eu perguntei, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra do Senhor. Meu irmão, se eu e você desprezarmos essa palavra, não tem problema. Vai ter alguém que quando essa palavra entrar no coração dele, vai mudar a vida dessa pessoa. E ela vai ser a pessoa mais feliz nesse mundo. Não importa que eu e você a rejeitemos. Não importa. Azar meu. É ou não é verdade? Vem a palavra do Senhor a mim, eu ignoro, o azar é meu. Eu que estou perdendo. Eu que estou deixando de ser alcançado por essa palavra. Se eu quiser fazer vista grossa, endurecer o meu coração, o problema é só meu. É só eu que perco. Deus não perde nada com isso. Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio vai sofrer. Ele não quer. A palavra de Deus é uma palavra para nos trazer conserto, para transformar o nosso coração. É interessante. Nós vemos aqui, voltando aqui no capítulo 6, o começo do que ele está falando. Mesmo que, eu não vou ler agora, mas mesmo que por muito tempo nós sejamos advertidos, se não houver uma mudança, não adianta de nada. Onde eu quero chegar? Você pode estar sendo advertido dia após dia. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus dia após dia. Pregação sobre pregação. Você pode até ler a palavra de Deus todo dia. Mas se nós não mudarmos, não adianta nada. Esse poder que a palavra de Deus tem, ela só funciona se eu permitir ela entrar no meu coração.
É o que o livro de Oséias nos mostra. Eles foram advertidos, mas eles continuaram no erro. Pode ser que no nosso meio ainda existam pessoas que ouvem 1000 vezes, já ouviu. Não vou falar 1000, senão a pessoa fala, não, eu não ouvi ainda 1000, mas já ouviu mais de 10 vezes. Deus já falou de formas diferentes, 20 vezes diferentes. Para com isso, muda de vida, conserta os teus caminhos. E a pessoa fica, não é comigo, está falando com o irmão. Se fulano de tal que eu conheço estivesse aqui, essa palavra era para ele. Comigo nunca é. Deus nunca está falando comigo, está sempre falando com os outros. Inclusive é um perigo, até eu vou falar, né? Vocês estão aí sentados, mas é um perigo até para quem está nos assistindo, pessoas que estão envolvidas com a obra. Às vezes a pessoa acha que porque ela começou a fazer algo, por exemplo, eu corro esse risco. Todo pregador corre esse risco. Agora eu estou ensinando. Essa palavra não é para mim, é para eles. Tem gente que pensa assim. Esquece que Tiago diz lá que para aquele que ensina, Deus ele vai ser mais rigoroso na cobrança. Quanto mais eu sei, mais eu ensino, mais eu me torno responsável diante de Deus. Mas eu estou envolvido, eu canto, a pessoa começa a cantar, não estou falando dos irmãos aqui, mas em muitos lugares, a pessoa pega o microfone na mão, ela acha, bem, agora que eu já fui aprovado no ministério, eu estou indo para o céu. Geralmente as pessoas envolvidas no trabalho, se não tomar cuidado, são as que estão mais capengas espiritualmente, longe do Senhor, achando que porque dá uma boa palavra, ou porque acende a luz, ou porque arruma a cadeira, ou porque limpa o chão. Eu estou falando de tudo coisas que pessoas fazem, né? Ou porque evangeliza, ou porque está no som, ou porque está na filmagem, ou porque faz a página da internet da igreja, enfim. As pessoas acham. E a palavra muitas vezes repetida e o nosso coração não muda, é algo crítico, é algo que nós temos que nos preocupar. Porque a palavra de Deus ela vem num primeiro momento para nos abençoar. Mas se nós fizermos vista grossa, o que acontece conosco? Morte espiritual. É o que acontece. O Espírito Santo se entristece, ele se afasta de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele pode ser apagado, quer dizer, ele não quer, ele desiste. Fala, não quero mais lidar com esse irmão. E o irmão está ali, às vezes está até pregando, às vezes está até envolvido com as coisas de Deus, da igreja, e o Espírito Santo já deixou ele faz tempo. Como Sansão, depois de brincar tanto com o pecado, um dia que Dalila cortou o cabelo dele, a Bíblia diz que ele não sabia mais que ele não sabia, mas o Espírito Santo já havia o deixado. E aí Dalila falou, aí vem os filisteus, ele levantou, e a Bíblia diz, ele não sabia que Deus já havia o abandonado. E ele foi preso, teve seus olhos furados, foi levado cativo. É o que Oséias está tentando mostrar para o povo. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que nos questionar, será que eu estou deixando essa palavra mudar a minha vida, ou eu estou brincando? Eu estou simplesmente fazendo as coisas dia após dia, como se eu não estivesse ouvindo nada. Um dia, essa mesma palavra que vem para a bênção, é ela que vai nos condenar, queridos, se nós não mudarmos o nosso caminho. Mas eu sei que em nome de Jesus, nós mudaremos. Nós andaremos nessa linha, e seremos um dia agraciados, de honra e glória do Senhor. Aquele que ouve a sua palavra e guarda no coração, esse é bem-aventurado. Guardar no coração é pôr em prática. Vamos ler aqui o capítulo 6, versículo 1 de novo. Vinde e tornemos ao Senhor. Ele está falando, vamos voltar, tornem, vocês estão longe, porque Ele despedaçou. Ele está falando o seguinte, um dia, era futuro, que um dia a nação de Israel seria despedaçada, como eles foram levados cativos. Ele já está dizendo, venha, vamos nos tornar ao Senhor, porque Ele despedaçou. Isso acontece com aquele que quer andar longe de Deus. Deus ele vai advertindo, um dia vem o tormento sobre a vida daquele que não ouve a palavra. E Ele fala, torne-se ao Senhor, volte, Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. É o próprio Deus. É o próprio Deus que permite que muitas vezes, que quando nós nos afastamos dEle, nós passemos por coisas ruins. Ele deixa, não que Ele crie. O mundo tem bastante maldade. É só Deus falar, tá bom, vai lá conhecer o que você quer conhecer. Vai tocar naquilo lá para você ver. Vai lá. Num primeiro momento parece que não acontece nada. Adão e Eva, Deus falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E aí a serpente falou, conversa. Deus, está com um papo furado, é outra coisa, a intenção de Deus é outra, pode comer. E Eva comeu. Na hora que ela comeu, ela morreu? Na hora? Não. Ela falou, não aconteceu nada. Deus é mentiroso.
Tó, Adão, come também, não aconteceu nada. Adão também comeu. Eu falei, é mesmo, não aconteceu, até que Deus veio. Vocês comeram? Comemos, pois é. Vocês não entenderam a palavra, vocês vão morrer. Não era para morrer, eles eram eternos. Eles se tornaram mortais, não é no mesmo dia, na mesma hora, é depois de um tempo. Muitas vezes a palavra de Deus fala para nós consertarmos o nosso caminho, e nós não consertamos. E parece que está tudo bem. Parece que está, não, eu vou continuar. Ó. Falaram lá que eu não deveria fazer isso, que a palavra diz para eu não fazer, eu estou fazendo e não está mudando nada, está tudo normal. Vai embora, dá um tempo, espera um pouquinho, que a colheita vem. É assim, não é na hora. Deus, ele é misericordioso. Geralmente quando você entra num caminho de erro, de pecado, Deus vai te avisar 1, 2, 3, até uma hora que quando você se arrebentar lá na frente, meu irmão, Ele vai falar, eu disse, era disso que eu estava querendo te poupar. E aí nós não temos o que falar para Deus. É, Senhor, puxa, é verdade, eu ouvi. É assim que Deus está falando, mas Ele é tão bom que Ele fala, ó, o Senhor despedaçou, mas nos sarará. É Deus que está falando. Eu feri, mas eu vou atar a ferida, eu vou curar. O dia que vocês se arrependerem e voltarem, eu estou aqui esperando. Só, queridos, que a pessoa volta ferida. Não precisava se ferir. Se você confiar em Deus, você não se fere. Já tem ferida suficiente confiando em Deus, que são as que o mundo se levantam contra nós, né? Não preciso ir buscar mais confusão lá fora. Deixa eu ficar com o Senhor. Só que aí olha que interessante. Versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Porque ele está dizendo que é como se Israel tivesse morrido. Morte. É a figura de Gomer aqui, a mulher de Oséias. Que depois ele vai lá no mercador de escravos e encontra ela lá suja, imunda, usada. E de livre e espontânea vontade, esse é o pior. Uma coisa é você ir resgatar o seu cônjuge que foi levado, vamos dizer assim, foi sequestrado, foi contra a vontade, agora está lá, todo arrebentado. Aí você vai lá buscar com alegria, ou não é? Outra coisa é você saber que ele deu tchau para você, falou, eu vou viver minha vida, tchau. Vai lá com outra pessoa, passa a necessidade, você ainda ajuda, e depois no fim a pessoa ainda vende ela como escravo, bate, sabe-se lá o que fez. E você vai lá e compra aquela pessoa naquele estado, ainda correndo o risco de acontecer tudo de novo. É ou não é verdade? Porque aqui a Bíblia não diz que ela mudou de comportamento, não. Só mostra que ele vai lá e compra de volta. Ele aceita, ele a quer, ele a deseja, do jeito que está, com o coração que é, com a índole que tem, adúltera. Mas ele quer, ele ama. Deus é assim. Tira Israel e põe a nossa vida. Muitas vezes Deus pode estar falando, querido, você pode fazer o que for, por mais terrível que seja, por mais pecaminoso, por mais nojento que seja, eu continuo te amando. Você vai chorar se for por esse caminho, você vai sofrer, você vai dar muita cabeçada, muito murro em ponta de faca, mas eu te amo. O dia que você voltar, eu vou cuidar das suas feridas, eu vou te lavar, vou te tratar, te dar um banho, te perfumar de novo, e espero que você não queira voltar de novo. Que a Bíblia fala, é como a porca lavada que volta ao espojador, é isso que a Bíblia está falando. Alguém aqui já viu porco de perto? Tem que falar assim, porque hoje em dia é tudo tão moderno que nem... Alguém já viu porco lá no espojador, no chiqueiro? Já viu como que é? Tá. Você consegue imaginar você pegar um porquinho, fazer igual você faz com o seu gatinho, com o seu cachorro? Ah, vamos dar um banho nele, dá um banhozinho nele. Deixa ele cheiroso, põe perfume. Se o porco é peludinho, penteia, né? Aí larga ele lá, o que ele vai fazer? Para onde ele vai voltar? Lama, não tem 5 minutos, ele vai lá na lama se sujar de novo. Deus está falando que as pessoas são assim. E fala. E Jesus, né, não sei nem se é Jesus que fala, né, eu acho que é Jesus. Mas ele fala numa outra passagem algo mais pesado. Ele fala, o cão, ele volta ao seu próprio vômito. Ele come de novo aquilo que ele vomitou. Dessas coisas que Deus está falando aqui. Ele está falando, é assim que eu me sinto com essa nação. É assim que eu me sinto com as pessoas que eu trato bem e elas viram as costas. E elas desejam coisas diferentes das que eu tenho para ela. É o que Deus está dizendo. Mas ele fala, mesmo mortas, depois de 2 dias, nos dará vida. A nação de Israel, Oséias está falando, Deus me disse que no 3º dia, depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará. É como Israel estivesse morto e viveremos diante dele.
Ele está falando, vai ter um dia que Deus vai fazer essas coisas. E aí nós vamos viver diante do Senhor. Como assim? Gomer, aquele dia que ela estava sendo vendida no mercado, ali era como se ela estivesse morta. Oséias foi lá e comprou ela de novo, ela nasceu de novo para ele, ela ressuscitou. E ele fala, agora você vai estar comigo para sempre, porque agora eu te comprei. Se você não quer ser minha esposa de livre e espontânea vontade, agora eu te comprei como escrava. Mas ele não vai fazer ela de escrava, ele a ama. É o que a Bíblia mostra. É uma história de amor aos avessas, né? Da pior espécie, né? Que não ia ser muito popular. Se virasse uma novela isso eu nem sei, né? Pode ser que do jeito que estava, pessoal, ó, dá ideia, e logo tem lá a vida de Oséias e Gomer, né? Nova novela da Record, já pensou? Ia dar pano para manga. Tem que tomar cuidado, que o pessoal ia assistir as coisas que Gomer faz, ia começar a imitar também, né? Achando que é bom. Até ver o último capítulo da novela, né? Enfim. No terceiro dia ressuscitará e viveremos diante dele. Deus está falando de algo que ele vai fazer. Então conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Tem gente que fala, eu já conheço a Deus. É muito interessante, eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, nossa, eu conheci uma pessoa que está fazendo isso, que absurdo a pessoa fazer isso. E sabe qual é o pior? Ela conhece a palavra de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Já. Meu irmão, se a pessoa conhece, de verdade, ela não faz. Eu fico quieto na hora, né? Eu ouço, puxa, caramba, que coisa. Mas quando a pessoa fala para mim, ela está fazendo isso, e o pior, ela conhece a palavra. Não conhece, meu irmão. Ela só ouviu alguém pregar, ela não conhece. Conhecer na Bíblia, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e ela deu à luz a um filho. Conhecer é intimidade. No último grau, é o que a palavra conhecer na Bíblia diz. Por isso que ele está falando, então conheçamos. Ele está falando, se envolva com Deus num grau íntimo, de tal forma que você venha a nascer de novo. E prossigamos em conhecer, não é uma vez só. Ninguém casa só por causa da noite de núpcias. Não, você casa para passar uma vida inteira com a pessoa, não é assim? Todo dia. Conheçamos ao Senhor. Conheçamos e continuemos, prossigamos. A sua saída como a alva é certa. O momento em que Ele vai enviar esse socorro, essa restauração, essa ressurreição é como a alva. A alva é o nascer do sol, é certa. O dia nascendo, assim como durante a noite você sabe que vai amanhecer. Ele está falando, é certo, isso vai acontecer, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Quando ele vier, ele vai regar a nossa vida, ele vai regar a terra. A água, Jesus falou, eu sou a água da vida. Aquele que tem sede, vem, beba de graça. Não é o que ele fala? Ele fala que se você também conhecer ao Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. De quem ele está falando aqui, queridos? Deus, ele está falando que um dia ele enviaria seu próprio filho. Ele está falando de Jesus. E mais interessante, no versículo 2, ele usa essa palavra, depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Mas quem que ressuscitou ao terceiro dia? Segundo as escrituras. Jesus. 700 anos depois dessa escritura aqui de Oséias. 740 anos depois, quem ressuscitou no terceiro dia foi Jesus. E ele fala, só que nos ressuscitará. Então a Bíblia está dando a entender algo para nós. É uma codificação daquilo do que Deus está querendo dizer. Ele está dizendo que quando Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, a nação de Israel, ou nós, se nos colocarmos nessa palavra, nós seríamos ressuscitados com Ele. É o que a Bíblia diz. O que aconteceu com Jesus, aconteceu conosco. Jesus foi morto, não foi? Por que nós temos que nos batizar? A Bíblia diz que o batismo é como se nós tivéssemos morrido com Ele. Na hora que afunda você na água, você morreu com Cristo. E a hora que você sai da água de volta, você sai ressurreto. Você ressuscitou com Cristo. É isso que simboliza o batismo. É um símbolo. Porque é isso que aconteceu de verdade. Quando Cristo morreu na cruz, todos nós morremos com Ele. Todos nós que cremos. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Por isso que Ele diz, depois de 2 dias, nos dará vida. Depois de 2 dias é o terceiro. Como que Ele nos deu vida? Ressuscitando ao seu Filho. E Ele fala, no terceiro dia nos ressuscitará. É interessante que Oséias, ele viveu na época do rei Ezequias. Eu falei para vocês no começo aqui, que Ezequias ele foi contemporâneo de Isaías.
E a Bíblia diz lá, tanto no livro de Reis quanto de Crônicas, conta essa história de Ezequias, mas também o livro de Isaías conta isso. Isaías diz que ele estava lá, tocando a vida dele, fazendo a vontade de Deus, talvez estivesse orando, nós não sabemos, e ele fala, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, de novo, Deus manda Isaías falar algo. Ele fala, Isaías, vai lá no palácio, vai lá, fala com o rei. É uma tarefa difícil, é ou não é, meu irmão? Pensa Deus chegar para você e falar assim, ó, vai lá, vai lá em Brasília e fala para o Temer, isso, que é o atual presidente, né? É fácil? Não. Você já fala, Senhor, mas ir para Brasília, dinheiro, eu trabalho, tem um monte de coisa, né? Não é aqui do lado Brasília. Quando a gente vê assim na Bíblia, parece que é tudo pertinho. Parece que Isaías saiu na porta da casa dele, ô rei, entrou lá, não. Mesma dificuldade que nós temos. Foi lá longe. A Bíblia não diz se Isaías morava perto, longe, se era fácil. Mas ele, vai lá, fala para o rei. E Deus fala para Isaías, vai lá, fala para o rei para ele arrumar a vida dele. Colocar a vida dele em ordem que ele vai morrer. Vai morrer, acabou. Acabou, a vida dele vai acabar. Fala para ele arrumar tudo e vai lá, fala para ele que ele vai morrer. Isaías vai, obedece. Ele vai lá no palácio, não sei como, pede audiência, enfim. Entra na presença do rei e fala, rei, Deus mandou falar algo para o senhor. Ele disse que o senhor deve colocar sua casa em ordem, que o senhor vai morrer. E ele foi embora. Fez o que Deus falou, não ficou com enrolação. Foi embora. Só que a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede. E chorou. Porque ele creu na palavra do profeta. Talvez se fosse você, mentira. Aí ia morrer. Mas ele virou para a parede e orou, falou, Senhor. E clamou a Deus. E a Bíblia diz que Isaías não estava nem saindo, já não estava, sabe, se fosse lá em Brasília, estava para entrar no aeroporto, para pegar o avião de volta para São Paulo. Deus fala, volta lá. Volta lá que eu mudei de ideia, eu ouvi o clamor de Ezequias, ele não vai morrer mais, não vai ser agora. Isaías volta tudo de novo e diz para ele, e é interessante a palavra que Deus dá para eles, está lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 5, depois você lê na sua casa, se você for rápido para abrir, 2 Reis 25, ele fala assim, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, é Deus que falou, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que interessante. Deus ele usa isso que parece que é como um padrão. A morte está decretada. Se a morte ela é cancelada, parece que Deus dá 3 dias para acontecer. É um padrão bíblico. Por quê? No terceiro dia. Eu vou te curar e no terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Porque Deus ele está mostrando um padrão, o mesmo que ele usou com Oséias. Ele falou para Oséias, ele fala, 2 dias, depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará. É como se Ezequias, a declaração de morte de Deus sobre a vida dele, fosse uma morte real. Ele ressuscitou, quando Deus disse que ele não ia morrer mais, você concorda, queridos? A palavra já não havia sido decretada, você vai morrer. Mas depois Deus volta atrás e fala, não, agora não vai mais, eu ressuscitei. Esse mesmo princípio nós vemos lá de Abraão levando seu filho Isaque no Monte Moriá. A Bíblia diz que Abraão ele saiu da sua casa e ele caminhou com seu filho. E no terceiro dia ele ergueu os olhos e viu o monte onde ele ia levar o menino. 3 dias de caminhada para sacrificar o seu filho no Monte Moriá. É interessante, a Bíblia fala, e no terceiro dia ele viu o monte. E naquele terceiro dia, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que ele pela fé, ele recobrou o seu filho. Ele saiu de casa pensando, Deus já decretou a morte do meu filho. Por 3 dias ele pensou, meu filho está morto. Ele foi aproveitando aqueles últimos 3 dias, talvez brincando com a criança, com o menino, já era um rapaz, dando carinho, conversando, dando o melhor que ele tinha como pai. Na mente dele, meu filho já era. Eu estou indo apresentar para o Senhor. Só que no terceiro dia, quando ele sobe no monte, o que Deus fala? Não, eu já sei que você me ama. Já sei. Acabou, não precisa. A Bíblia diz que ele recobrou o seu filho por figura. Ele ressuscitou no terceiro dia, que é uma figura de Cristo também. Então essa passagem em Oséias, ela está apontando, sim, para a morte e ressurreição do Messias no terceiro dia. E a Bíblia diz
só com essa conexão, eu já posso chegar à conclusão que nós fomos ressuscitados com Cristo. Porque ele fala, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Não foi só Cristo que ressuscitou. A morte dele e a vida e a ressurreição, na realidade a ressurreição de Cristo, nos traz vida também. Isso está dito lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A Bíblia diz para nós, meu irmão, minha irmã, se você de verdade, você ressuscitou com Cristo, você não está mais buscando as coisas aqui de baixo. Você começou a buscar as de cima. Esse é o sintoma de uma pessoa que ressuscitou com Cristo. Ela começa a se preocupar mais com o que é espiritual do que com o que é terreno. Que a Bíblia diz em Colossenses, é o que ele fala. É interessante que no livro de Lucas, Jesus tem uma passagem muito curiosa, que poucas pessoas se atentam a ela, que ele manda pessoas darem uma resposta ao rei Herodes. Ele fala assim, Jesus, e respondeu-lhes, ide e dizei àquela raposa, Jesus chama Herodes de raposa, dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Jesus falou isso. É uma passagem que muita gente não lembra que está escrito isso na Bíblia. Fala, manda dizer para ele que eu estou curando, eu estou expulsando o demônio, eu estou fazendo um monte de milagre. Era o que ele queria ver. Herodes queria ver milagres. Manda falar para aquela raposa velha, que ele chamava Herodes, manda falar que eu estou fazendo essas coisas assim, por 2 dias, mas no terceiro será consumado. Trabalho que eu vim para fazer acontecerá. É interessante Jesus falando disso. Jesus também muitas vezes ensinou sobre sua ressurreição para os apóstolos. Ele falou muito sobre isso. Ele falava que ele morreria, mas ele seria ressuscitado. Mateus 28:6 ele diz assim, ó, ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. O anjo que está lá dentro do túmulo de Jesus, quando eles chegam lá, ele fala, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como ele havia dito, ele disse que ressuscitaria. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Nós olhamos para essas coisas, nós vemos que Cristo, ele nos deu esperança de vida, queridos, na sua morte e na sua ressurreição. Na sua morte e na sua ressurreição. É interessante nós vermos a incredulidade das pessoas quando elas não entendem as Escrituras. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, ele aparece para 2 homens andando para uma cidade. Eles iam para Emaús. E Jesus aparece, ele começa a andar com eles, começa a conversar e eles não reconhecem a Jesus. Jesus, depois que ressuscitou, ele tinha uma aparência diferenciada, que as pessoas não o reconheciam de imediato. E ele vai conversando com aqueles homens, ele pergunta para eles, por que vocês estão tão tristes? E aqueles homens falam, o senhor não sabe? Você está em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? E uma das coisas que eles falam, ele fala assim, ó, nós esperávamos que fosse ele, o Messias que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles eram discípulos de Cristo. Eles estão falando, caramba, nós achávamos que ele era o Cristo, o Messias, e hoje já é o 3º dia. Acho que Jesus deve ter falado, caramba, eu disse tanto que no 3º dia eu ressuscitaria, e ele estava ali com eles. Deus, ele cumpre a sua palavra. No 3º dia ele ressuscitou, no 3º dia ele nos trouxe vida, E eu quero, para terminar com vocês, ler um texto, abre aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ver o que Deus faz por nós, que não é somente uma teoria religiosa, não, Deus, ele quer transformar a minha e a sua vida. Atos 3, lá no Novo Testamento, depois do livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 3, 19 a 21 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério,
e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Eu vou ler de novo numa outra versão, uma versão um pouquinho diferente aqui, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aqui nós tiramos 3 coisas que Deus quer falar para nós. Primeiro, tem um tempo de arrependimento. Arrependei-vos, é assim que ele começa no versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Ele quer, queridos, que nós venhamos reconhecer nossas falhas. É o primeiro passo para nós sermos reavivados por Deus. Temos que reconhecer a falha. Muitas vezes nós somos críticos ao extremo. Nós só conseguimos ver falha nos outros. Nós vemos falha nas coisas que nós ouvimos, nós vemos falha nas coisas que os outros fazem, nós vemos falha no ministério, nós vemos falha em todo mundo. Todo mundo para nós é falho, nós somos críticos ao extremo. E dessa forma, Deus ele não consegue falar conosco. Porque na realidade a nossa comunhão com Deus é uma busca por consertar as nossas falhas. Nós não estamos aqui por causa dos outros, não, nós estamos aqui por nossa causa. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus ele venha falar ao meu coração e mostrar, porque eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para nós experimentarmos uma vida de alegria em Cristo. Por isso que muitas pessoas vivem uma vida religiosa e uma vida morta, que parece que não acontece nada e a pessoa está sempre para baixo, está sempre jururu, sempre com semblante caído. Por quê? Porque não houve arrependimento. Nós temos muita crítica de tudo e de todos. Mas e de nós? A ceia, quando nós vamos participar da ceia, Paulo fala, portanto, examine esse homem a si mesmo. É um momento de examinar, de arrependimento. Arrependimento é reconhecermos diante de Deus, Senhor, eu estou falhando. Não é falar de maneira genérica, eu tenho falhas, eu tenho pecados. Não, é conversar com Deus detalhadamente por cada falha e por cada pecado em específico que nós temos reconhecido em nossas vidas. Não é para eu reclamar do irmão, Deus, fulano faz isso, fulano é assim, ali é assim, essa. Não. Senhor, eu tenho errado, eu tenho tropeçado nessa área, eu tenho feito isso, eu tenho falado isso, o arrependimento é o que traz o favor do Senhor. A primeira coisa, para atrair Deus para a nossa vida, arrependimento, é o primeiro passo. Depois aqui no segundo ele fala que virá um tempo de refrigério. O que é o tempo de refrigério? É a chuva serôdia, que ele falou, a terra está seca, está seco, calor, abafado, a pessoa está triste, ela está sofrendo, o coração dela está angustiada. Às vezes a pessoa chega ao cúmulo de ter até pensamentos de dar cabo da vida dela. Aí vem a chuva, cai sobre a terra, e a terra, ela refresca, refrigério. Está calor, abafado, vem aquele vento geladinho, gostoso, uma chuva gostosa, molha a terra fica pronta para brotar coisas novas. Um tempo de refrigério, foi o que nós lemos lá em Oséias. Virá a chuva serôdia, fora de época. Naquela época a serôdia era fora de época, ninguém esperava que vinha a chuva, e veio. Quando vem o arrependimento, vem o refrigério. Deus ele começa a tratar o coração arrependido. A Bíblia diz que Deus ele se opõe aos orgulhosos. Toda vez que eu sou crítico, eu estou mostrando o meu orgulho. Toda vez que eu critico alguém ou alguma coisa, eu estou dizendo que eu sou melhor que aquilo. Isso é soberba. Quando eu olho para alguma coisa e eu acho que eu tenho algo para criticar, querido, seja o que for, mesmo que eu tenha razão, eu estou dizendo que eu sou melhor, eu sou juiz daquilo, por isso que eu estou criticando. E Deus não pode agir na minha vida, Ele não pode. Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Os humildes é o que fala assim, olha, eu não sei da vida de ninguém, eu sei que eu preciso me consertar. A pessoa está numa busca constante do seu conserto. Isso eu estou falando às vezes no casamento. Você vai conversar sobre casamento, um irmão acusa o outro. O marido vai falar que é culpa da mulher, a mulher vai falar, enquanto estiver assim, que eles não tem conserto. Esse casamento está indo para o divórcio. Arrogância, orgulho. O orgulhoso vai falar que a culpa é do outro. O humilde, ele tenta entender qual é a parte dele na culpa.
que eu estou fazendo que eu posso estar contribuindo para isso não estar legal? Vocês estão entendendo? Quando começa a ir por esse caminho de arrependimento e de humildade, vem o refrigério. É o que a palavra está mostrando para nós. É o tempo que nós vamos encontrar descanso, refrigério, alegria no coração. Começa a acalmar, começa a vir paz. E por fim, ele termina dizendo aqui que vem um tempo da restauração de todas as coisas. E aí Deus começa a restaurar a nossa vida, em todos os sentidos, tudo. Todo lugar que você age com arrependimento e humildade, Deus vai começar a transformar. Não é do dia para o outro, não é como mágica, não é como abracadabra, não é como nós vemos algumas pessoas contando, eu fiz isso, aqui. Não, às vezes, queridos, uma coisa para acontecer, um casamento para ser restaurado, vai levar 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque os corações são duros, as pessoas são difíceis. Tem muito que Deus trabalha ali. Quanto antes vier o arrependimento, quanto antes vier a humildade, mais rápido vai ser. Mas pode ser que leve 5, 10 anos. Mas no final, a restauração de todas as coisas acontecerão. Isso vai acontecer na sua vida inteira. No seu trabalho, nos seus negócios, no seu casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos. Deus, ele vai mudar a tua vida. Onde você apresentar a Deus, se houver arrependimento, houver humildade, e você entender que Deus, ele vai tratar primeiro em nós. O problema está sempre em nós, queridos. Para de procurar no outro, para de culpar as pessoas, para de culpar até os lugares. Quantas pessoas aqui, antes de estarem aqui, já passaram em outros lugares? E aí você fizer um diagnóstico, qual o lugar A? Não, 0. Lugar B, 0, 0. Aqui logo vai ser 0 também. Porque às vezes o problema nós estamos carregando em nós. E Deus, ele quer mudar. Mas olha a promessa do Senhor, virá a chuva. Virá a chuva, o refrigério, ele vai mudar, ele vai restaurar todas as coisas. Essa é a promessa do Senhor. E por que isso? Ele fala, porque Cristo morreu e ressuscitou. A morte e a ressurreição de Cristo, ele traz vida. Por onde passa, a Bíblia fala, por onde o rio do Senhor passar, traz vida. E é o que nós estamos buscando. Todos aqui, não tem uma pessoa nesse lugar que não quer ter uma vida abundante no Senhor. Não tem uma pessoa. Todos nós buscamos a mesma coisa. Todos nós, eu quero esse refrigério na minha vida. Eu quero essa vida abundante. Eu quero que Deus restaure as coisas da minha casa, da minha família, na minha vida. Eu quero. Ele já tem feito isso, porque eu estou há muitos anos buscando ao Senhor, eu tenho há muitos anos me arrependido no Senhor. Você não precisa demorar muito, queridos, começa hoje, busque ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor. A Bíblia diz, confia nele, e ele fará. Uma das maiores mensagens que nós podemos tirar de tudo que nós falamos hoje, o final seu, se você confiar no Senhor, vai ser 1 milhão de vezes, bilhões de vezes, incontáveis vezes melhor do que é hoje. O final sempre é melhor que o começo. É o que ele fala aqui em Oséias. No final, eu mandarei o meu refrigério, água, serode, chuva. Sua vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar por quê? Porque algo dentro de nós mudou. Porque nós cremos que se ele ressuscitou e eu ressuscitei com ele, eu já não sou mais a mesma criatura. Eu morri com Cristo, eu nasci de novo. E ele fala, no 3º dia nos ressuscitará e habitaremos com ele todos os dias da nossa vida. Para terminarmos, já que você está no livro de Atos, agora vamos terminar mesmo. Eu não vou. Atos capítulo 10, ele termina dizendo assim, 38 a 40. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse. E a palavra de Deus se cumpre. E hoje, eu e você temos direito a experimentarmos uma vida nova, porque ele vive, ele ressuscitou, e a nossa morte espiritual já não existe mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.